Se você avaliar até então, o grande regulador da opinião pública era a macroeconomia. Se a gente avaliar como a macroeconomia está hoje, você tem a menor taxa de desemprego em décadas. Você tem o PIB crescendo 3 vezes acima daquilo que era esperado. Você tem uma série de outras questões que dariam conta de te dizer que reajuste de salário mínimo. Enfim, um monte de coisa que aponta para uma estabilização macroeconômica e para um bom desempenho do governo nessa área. Isso não se traduz em aprovação popular. Ao que tudo indica, ao longo dos últimos 10 anos, esse jogo mudou. Hoje em dia você tem, principalmente no Brasil, a questão do dogma religioso opera um fator fundamental, talvez determinante, na forma como as pessoas percebem um determinado governo hoje, e você tem o pânico moral, que hoje também exerce uma função preponderante na forma como esses números se determinam. Porque se fosse uma questão macroeconômica, se fosse uma questão de reinserção do Brasil junto ao próprio Concerto das Nações, se fosse uma questão que remete, por exemplo, à reforma tributária ou a outras questões de caráter prático da vida social e política da nação, esse número deveria estar muito mais alto e não deveria estar caindo. Agora, ao que tudo indica, esse jogo se torna muito mais complexo, William. A equação passa a envolver outras variáveis que não são só de caráter macroeconômico ou de questões práticas correlatas à vida cotidiana das pessoas e, portanto, o governo Lula tem alguma dificuldade. Se eu tivesse que avaliar isso, eu te diria que isso tem um reflexo muito direto das queimadas que o governo vem tentando combater ao longo dos últimos meses e tem a ver com segurança pública, pauta moral e dogma religioso. É óbvio que cada um desses temas poderia ser escrutinado em 2 horas e meia de programa, mas essa é a análise mais ampla que eu faço, dado o tempo que a gente tem aqui. Me parece que esses são os elementos centrais dessa equação aí.